Sejam todos muito bem-vindos. Estamos no nosso terceiro episódio da Mentoria Sistêmica para Negócios. Eu sou a Alessandra Camilo, mentora sistêmica, e o intuito dessa programação, desses episódios, é incentivar você que empreende hoje, mas que sente certa dificuldade, de saber que tem duas coisas que você precisa. Você precisa de um caminho estratégico, você precisa ter um plano de negócio, você precisa ter um plano de vendas, mas você precisa também ter postura para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Você precisa se apaixonar pelo processo, saber que as coisas elas levam tempo para acontecer. Não tem a construção de um negócio que é rápido, que é mágico. Então, o nosso intuito aqui, a Renata vai se apresentar daqui a pouquinho. A Renata, ela é uma mentorada, por isso que ela está aqui com a gente. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre as questões de negócios, as dificuldades, o que que te ajuda a estar dentro de uma mentoria para negócios, porém que é sistêmica, o que que é diferente de uma mentoria tradicional. Então, contribuir com você, com o seu avanço, para que você tenha bons insights a partir da nossa conversa aqui. E se você estiver assistindo a gravação e você quiser fazer alguma pergunta, você também pode escrever essa sua pergunta aqui nos nossos comentários. E na descrição do vídeo você vai encontrar também próximos passos que você pode dar aqui com a gente. Inclusive, conhecer a gente um pouquinho mais através do nosso Instagram. Requerida, muito bem-vinda. Eu quero que você comece se apresentando. O que é que você faz e quem você ajuda hoje? Bom, é um prazer, Ale, estar aqui, né, sendo convidada por você. E o prazer ainda é maior de fazer parte, né, dessa mentoria. Eu sou Renata Reis, sou psicóloga. Hoje o meu foco, que vem não de hoje, mas desde quando eu me formei há 25 anos atrás, quando eu comecei trabalhando com famílias, na verdade com criança primeiro. E aí fui percebendo o quanto era importante trazer a família. Isso nos estudos dentro da faculdade eu já percebia, né, essa necessidade. E aí eu comecei, depois de trabalhar com a família, percebendo, né, foi funilando, né, e vi o quanto era importante trazer o casal, os pais. Depois disso, eu fui percebendo ainda mais o quanto a mulher ela precisava de todo um acolhimento, né? Trazia um fardo muito grande, uma sobrecarga muito grande. E a gente sabe que a mulher ela é uma base para a família, né? Então, quando a mulher está bem, automaticamente a gente vê uma família mais fluida, né? E aí eu fui, nesse decorrer desses anos, me desenvolvendo, especializando e focando hoje no público feminino, nas mulheres. Trabalhando exatamente essa questão do quanto muitas vezes dentro do casamento elas não se sentem vistas, ouvidas, sobrecarregadas e tem até uma certa dependência ali, né, emocional, que o quanto é importante a mulher ela ter autonomia, né, para que essa família tenha esse equilíbrio, né? Seja mais saudável. E o que me chamou a atenção para entrar na mentoria foi exatamente a parte sistêmica, agregado ao negócio enxuto, né? Por quê? Dentro de todos esses anos, o meu atendimento era mais específico no consultório, né? Depois da pandemia que eu comecei a abrir mais para redes sociais, esse tipo de coisa, né? De trabalho. E passei por uma perda, né, muito importante na minha vida, há 1 ano e 4 meses atrás. Exatamente hoje está fazendo 4 meses, 1 ano e 4 meses, que é a perda da minha mãe. Então, isso mexeu muito comigo. E eu estava, né, nesse momento forte de colocar o meu negócio para andar. E eu já vim acompanhando você, Ale, e falei, é isso que eu preciso nesse momento, porque eu preciso dessa força, né, para seguir. E 2015, mais ou menos, eu conheci a parte sistêmica. Sou consteladora também. Minha linha de trabalho também é na linha sistêmica. Então, teoricamente, eu conheço, né, o conteúdo, a teoria, e sabia que isso ia, como me ajudou lá atrás.
né? E vem me ajudando em todos esses anos, que isso seria algo que iria trazer esse impulso que eu estava precisando naquele momento. Então, esse foi um dos motivos que eu me conectei muito, né? E nesses meses que nós começamos em agosto, então, agosto, setembro, né? Estamos aí chegando para outubro, indo para o terceiro mês e eu já percebi um grande avanço nesse meu fluir. Engraçado que até ontem eu te mandei uma planilha, né, Ale, que depois de um evento que nós tivemos juntas, na mentoria, na comunidade mais especificamente, e foi uma vivência, né, sistêmica. Nossa, parece que tirou um peso, né, com alguma coisa que estava ali me impedindo de seguir. E eu acredito muito, ali no desenvolvimento contínuo. Então, não é uma coisa que é uma pedrinha que a gente precisa tirar, né, do meio ali, do caminho, e que vai fluir tudo assim para sempre. Não. Nós vamos encontrar no decorrer dessa jornada algumas pedrinhas e que a gente vai lapidando, trabalhando à medida do que vai surgindo, acontecendo. Então, é um pouco isso, né? Sobre o meu trabalho, de eu estar aqui hoje. É Legal. isso. Que eu vou contextualizar aqui para vocês, pegando isso que a Rê trouxe? Quando você constrói um negócio, é literalmente uma construção, né? Eu gosto muito de usar a analogia do tijolinho por tijolinho. Eu preciso imaginar essa casa pronta. Essa casa é uma casa grande, é uma casa térrea. Qual é o objetivo que eu tenho para a construção dessa primeira casa? Porque pode ser que eu construa mais casas ou eu construa mais coisas dentro desse terreno. Então, quando você está empreendendo, o primeiro objetivo que você tem que ter é a fotografia da casa. O que é que você quer para o seu negócio? Aqui, por exemplo, a gente trabalha com negócios enxutos. São negócios que, quando você está no início, o objetivo é faturar até 100 mil por ano, construir essa casa, talvez uma casinha menor. Depois, construir, faturar até 300 mil reais por ano. Então, eu vou colocar mais coisas na casa. Vai ter piscina, eu vou fazer uma edícula, eu estou fazendo essa construção. E depois, um terceiro estágio, dentro de um modelo de negócio enxuto, o faturamento de 1 milhão por ano, que hoje, com a inteligência artificial, é perfeitamente possível a gente fazer essa construção. Então, talvez você esteja colocando mais elementos nessa casa, talvez você esteja construindo uma nova casa. Você fez essa primeira, aí você vai comprar o terreno vizinho no condomínio que você está e você vai fazer essa sua outra casa. Qual que é a casa certa? É a casa que você quer. Aqui a gente defende isso. Qual é a casa que você quer viver? É sobre a sua fotografia. Tem gente que vai faturar 120 mil reais por ano, ou seja, vai estar faturando ali em torno de 10 mil reais, e tá ótimo. Para o modelo de negócio daquela pessoa, para o estilo de vida que ela tem, é o que ela quer. E tem pessoas que querem mais. Não, eu quero fazer mais, eu quero fazer um pouco maior. Então, esse é o primeiro movimento, ter a fotografia. Depois de ter essa fotografia, aí nós vamos precisar fazer todo um desenho disso, né? Então, a planta, o que que nós vamos precisar, a gente começa a precisar do quê? Dos ingredientes da construção dessa casa, que vai ser o teu modelo de negócios, ou seja, quando você quer faturar por ano, essa é uma das perguntas. Quem é o cliente que você vai ajudar? O que que você já tem? Então, Renata é psicóloga, estuda outras coisas. Ela colocou qual o desejo dela, começar ajudando as famílias, depois começar ajudando as mulheres. E aí, dentro do plano de negócio, quais são os produtos que você tem hoje? Ó, eu atendo presencial, agora eu estou atendendo online, eu também quero atender em grupo. Aí nós vamos desenhamos o modelo de negócio, nós vamos partir para um plano de vendas. Para esse plano de vendas ele ser bem assertivo, ou seja, quanto eu quero faturar, quais são as estratégias de vendas que eu vou utilizar, aí a gente começa a fazer um refino. Quem que é o cliente ideal da Renata? Quem são as pessoas que mais compram o seu produto? Qual que é a faixa etária dessas mulheres? Quais são as queixas que elas trazem e que você tem maestria em cuidar desse processo? Qual tipo de produto a Renata vai ter? Ela vai ter um produto mais acessível, só que ele é em grupo, ou ele é gravado, ou ela vai ter um produto que ele é mais personalizado, ele é um produto mais caro, ela vai fazer um atendimento individualizado. Então, aqui, ó, estamos desenhando o modelo de negócio, estamos desenhando o plano de vendas, estamos detectando quem é o cliente ideal. O cliente ideal, ele está disponível para comprar, para pagar o teu produto mais caro, ele tem um problema que você resolve, e ele vem disposto a resolver o problema. Esse é o melhor cliente, né? Porque às vezes o cliente ele chega e ele fala: Não, mas eu comprei, tem que funcionar. Não.
Você comprou, eu estou aqui, você está aí, precisamos, né, juntos fazer essa construção. Ok, feito um plano de vendas, um modelo de negócios, quem que é o meu cliente ideal? Eu preciso começar a fazer esse movimento, colocar o plano de vendas para girar. O plano de vendas girando é o quê? As estratégias que eu escolhi fazer. Então, eu vou fazer. Aqui a gente usa o método sala, que é quando a gente reúne um grupo de pessoas para poder ouvir a proposta do produto ou serviço. Eu preciso criar uma linha editorial. Qual rede social eu vou usar? Eu vou usar o YouTube? Eu vou usar o Instagram? Eu vou usar o LinkedIn? Eu vou usar o TikTok? Eu vou usar mais de uma rede? Então, qual é o conteúdo que eu falo na rede social? Quais são as narrativas que eu construo que vão chamar a atenção desse meu cliente ideal? Só que tudo isso, gente, vai precisar do quê? Quem você vai fazer isso? Então, aqui, um dos nossos ensinamentos é 80% diz respeito a quem você é e 20% a estratégia que você usa. Então, tudo que eu falei aqui para você, 20% são as estratégias. Agora, quem na Renata vai fazer? Aí a Renata falou: eu gosto de estar aqui com a Lê, por quê? Porque eu sinto acompanhamento, eu sinto que tem um suporte, eu sinto que ela percebe quando uma dinâmica oculta está me capturando, e aí ela me ajuda a sair disso com incentivo, ajudando a ver, né? O conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Então, quando a gente vai tendo essa compreensão mais profunda, eu paro de contar historinhas. Por quê? Quando eu sigo, foi porque eu contei uma história. E quando eu não sigo, eu também contei uma história. E essa história me convenceu. E às vezes essa história ela é o quê? Ela é uma dinâmica oculta. Ou seja, eu acredito que aquele é o meu limite. Então tem gente que vem e fala assim: ó, eu quero faturar 10 mil, porque esse é o meu limite, eu não vou conseguir fazer mais. E aí, no meio da jornada, a pessoa descobre e fala assim: não, eu quero ir além, eu quero um pouquinho mais. Então, isso é o quê? É uma descoberta sua, porque você está trabalhando postura, né? Aqui a gente chama de postura, identidade da postura adulta ativada, e tem uma identidade nova, uma identidade que tem novas crenças, tem uma nova visão de mundo, negocia com as memórias diferente para poder seguir. Empreender é um jogo de adultos. Se você não ativa essa postura, você fica fora do jogo. Então, o que que é essencial, né? Você buscar dentro de uma mentoria, seja aqui com a gente ou seja em outro lugar. Primeira coisa, você precisa ter um ambiente de crescimento. Então, quando você está reunido com essas pessoas, você tem inspiração e desafio ali? Segundo, você precisa ter atividades de implementação. A Renata acabou de dizer, Ale, eu mandei um documento lá para você. Você pode olhar o documento para mim? Se ele está correto, se é isso mesmo? Então, é o quê? São atividades de implementação, de coisas que ela vai colocar para girar. Então, essa implementação, você precisa sentir o quê? Que você tem também uma guiança. Você tem uma pessoa que sabe uma coisa que você não sabe. Então, a Renata é psicóloga, terapeuta, ela tem especialidade com mulheres, com casais, ela tá em volta do quê? Ela está em volta do autoconhecimento. Ela ajuda a pessoa a ter musculatura para ter uma vida mais leve. A Renata não precisa ser estrategista. Ela fala assim: ó, eu não estudei negócios, eu não estudei vendas, eu não falo sobre negócio, essa nem é a minha faculdade. Aí eu falo, Renata, essa é a minha. Eu estudei administração, eu fiz especialização em vendas, eu faço isso todo dia, eu ajudo pessoas a darem esse passo. Então, assim, você precisa da minha cabeça, da minha mente, para quê? Para criar junto com você uma estratégia. Porque o que que a Renata quer? Ela quer um plano para seguir. E ela vai aprendendo comigo. Porque quando eu passo uma visão estratégica de negócios, para que ela ganhe musculatura no negócio dela, para que ela execute no negócio dela, isso está mexendo nela. Eu estou fazendo o quê? Uma transferência estratégica da Alessandra para ela, não só ajudando o negócio. A Renata também absorve isso. A Renata também recebe isso. E aí ela começa a falar: caramba, eu não tinha visto isso aqui assim. Nossa, Lê, eu não tinha visto o quão é importante eu saber qual a narrativa que eu vou falar na rede social, ao invés de eu simplesmente chegar na rede social e falar. Ou seja, tem uma técnica por trás, tem um aprendizado por trás. Rê, faz sentido isso para você? Essa transferência de conhecimento, esse caminho que a gente vem seguindo? Sim, Ale, faz muito. E olhando, né, na planilha que eu fiz ontem foi muito importante para mim, porque você falou agora sobre o limite, né? O quanto você percebe o seu limite. Ah, seu faturamento ali está dentro dos 10, enfim. Eu fiz já um plano para 2026, a partir do que nós fizemos ontem, da vivência, enfim.
E me surpreendi quando eu comecei a olhar para números, porque eu olhava mais para pessoa, para algo mais talvez abstrato, não tão concreto. E o número, ele é algo concreto. E nos dá esse direcionamento, né, essa guiança que você traz, que não vem de mim, esse conhecimento vem a partir do que você está trazendo para mim, que é olhar para os números, né? A parte mais estratégica do negócio, porque a parte de especialização no conteúdo, no conhecimento, isso eu tenho. Mas a questão é, lógico que tem os ocultos que às vezes a gente não está percebendo, mas a gente precisa ter esse olhar para o plano de negócio. Olhar, como você fala, para o negócio como um negócio, que é totalmente diferente. Então eu me surpreendi quando eu coloquei, né, os números ali e falei, nossa, isso é possível. E até foi o que eu perguntei, vê se é possível isso, Alice, se eu não tô, tipo, viajando, porque às vezes a gente, né, sai um pouco da realidade. Mas até conversei ontem com a minha filha, que trabalha nessa área de marketing, ela falou, não, mãe, isso é possível. Então, tem a ver com a estratégia, né? O quanto a gente precisa olhar também para a estratégia. O negócio, ele é um conjunto, né, de várias partes que juntas elas dão o todo. Elas dão E todo. muitas vezes a gente não olha o todo. A gente olha uma parte. Ah, eu sou especialista nisso, eu sei falar sobre isso, eu sei resolver isso. E o resto? Então a gente precisa ter essa visão do todo, né? Que eu acho que é extremamente, é o que o sistêmico traz, né? É a visão do todo, não são as partes isoladas, né? Quer ver? Vamos pegar esse exemplo também que você trouxe, que já entra aqui como um ponto de contribuição para o pessoal. Imaginem o seguinte: imagina que você sentou aqui na minha frente e que você fala assim: Ale, eu vendo. Aí eu pergunto: como você vende? Ah, eu tenho indicações, eu tenho pessoas que compram, depois elas compram. Vou pegar um modelo aqui parecido com o da Rê, com atendimento. Então, a Rê tem os clientes dela, as clientes dela, elas compram, e pode ser que depois elas topem fazer uma recorrência. Então, eu tenho o mesmo cliente que ele está comprando mais de uma vez o mesmo produto. E esse mesmo cliente ele indica. Aí eu vou lá no Instagram, faço alguma coisinha, e aí as pessoas vêm, ah, Renata é psicóloga, ou fulano é terapeuta, tal. Então, eu vou pegar e vou comprar. Então, aquela pessoa tem um faturamento por mês, ela tem lá um tipo de atendimento. Quando você estrutura um negócio, aí a gente chega naquilo que a Rê falou, olhando para o todo. Então, primeiro nós vamos colocar um objetivo. Quanto você está faturando hoje? Ah, eu estou faturando R$ 4.000 por mês. Quanto você quer faturar? Ah, eu quero um próximo salto para 10 mil. Então, vamos começar a olhar o todo. Quanto custa o seu produto? Meu produto custa R$ 1.000, 3 atendimentos. R$ 1.000, 3 atendimentos. Aí eu vou perguntar: esse valor ele está dentro do mercado? Não, meu valor está abaixo. A maior parte das pessoas cobra 1.500, eu estou cobrando 1.000. Um exemplo hipotético aqui. Então, primeira coisa, nós vamos ajustar o seu valor pelo valor de mercado. Porque você tem que estar no valor de mercado ou mais. Para você estar mais, a gente precisa achar diferencial para isso. Então, primeira coisa, um ajuste no preço. Segundo, de onde esse cliente vem hoje? Ah, ou é um cliente que compra e ele recompra, ou ele mesmo indica e de vez em quando eu faço uma ação no Instagram. Então tá. Então nós vamos continuar fortalecendo, porque de onde vem, se está vindo, a gente não precisa mexer nisso. Então, eu posso vender mais para o mesmo cliente. Só que eu posso usar uma estratégia para fazer isso. Eu posso vender por indicação desse mesmo cliente. Então, eu preciso saber se eu tenho um método que faz essa indicação ela se tornar mais forte, mais recorrente. Eu posso fazer mais coisas no Instagram. Ah, eu estou indo uma vez por dia sem estratégia. Então, agora vamos 2 vezes com estratégia. Eu posso implementar o método sala, ou seja, conversar com mais pessoas, converso com essas pessoas, levo elas para o meu WhatsApp e começo um relacionamento com essas pessoas. Então, tem gente que vai comprar rápido. Por que que uma pessoa compra rápido? Porque aquela dor está latente para ela agora, ela já está buscando por solução. E tem uma outra pessoa que a dorzinha ainda não tá uma dorzona, tá uma dorzinha. A pessoa não, ela não está bem esclarecida ainda sobre
o caminho de solução que eu tenho. Então, eu preciso fazer o quê? Fomentar a minha relação com essa pessoa. Então, o que está acontecendo aqui? Às vezes, só de eu fazer um ajuste nas coisas que eu já faço, eu já saio de 4.000 para 10. Eu só ajustei aquilo que eu faço. Eu vendo mais para o mesmo cliente, esse cliente traz indicação e eu estou usando a rede social. Só que a gente pode pegar tudo isso e ainda implementar mais uma outra estratégia ao mesmo tempo. Ó, agora você vai fazer um método sala. O método sala você está reunindo pessoas, o cliente certo, dentro de um grupo. Só que eu estou sempre conversando com aquela turma. O fato de eu estar sempre conversando com aquela turma quer dizer que se eu parar de conversar com a pessoa, eu não despertei nela o desejo de resolver o problema. Agora, se eu estou conversando mais, isso vai acontecer. Então, aqui eu já começo o quê? A aumentar. Só que olha só, gente, aonde tudo isso nasceu? Nasceu, a Renata não tinha um objetivo financeiro, ela só estava disponível para poder vender os produtos. Agora ela tem que ela colocou, pô, agora eu tenho uma meta financeira. Então, para eu fechar 10.000, 15.000, 20.000, quantos clientes eu preciso ter? Aí eu coloco, tá, para eu saber quantos clientes eu preciso ter, eu preciso saber quais produtos eu tenho. Então, a pessoa veio, comprou um produto no grupo. Então, ela comprou um produto por um ticket menor, R$ 50, R$ 100, R$ 200. Lá dentro, eu vendi duas coisas. Ou ela vai para um próximo grupo, que agora custa 2.000, ou ela vai comprar um processo individual que custa 5.000. Então, eu tenho uma estratégia de venda, eu tenho um fluxo de vendas. Então, geralmente do produto de 50 a R$ 200, você começa a ter sua própria estatística. Ó, ali eu fiz os primeiros movimentos, eu vendi para 10 pessoas. Vendi um produto de R$ 200 para 10 pessoas, faturei 2.000. Dentro desse grupo de 10 pessoas que compraram esse produto, aonde eu despertei nela o caminho de solução, uma pessoa comprou o produto de 5.000. E eu formei o meu primeiro grupo com 3 pessoas no produto de 2.000. Então, eu vendi 2.000, depois eu vendi 6, porque eu vendi para 3 pessoas o de 2.000, e eu vendi um processo individual de 5.000. Então, eu tenho aqui R$ 13.000. Então, ó, uma pessoa comprou o produto de 5, 10 pessoas compraram um produto e 10 pessoas. Vamos pegar que essas pessoas estavam lá dentro. Então, assim, ó, eu vendi para 10 pessoas. Só que dessas 10 pessoas, uma comprou o produto de 200 e de 5.000. E dessas 10 pessoas, 3 compraram um produto de 2.000. Ale, esse é o percentual, né, de conversão, 30% de um produto e tal? Pode ser ou não. Só que assim, ó, se eu falar que eu quero vender um produto de 5 e 3 produtos de 2 e com 10 pessoas eu não conseguir, eu faço mais força para ter mais pessoas no primeiro. Então, ao invés de eu ter 10, eu tenho 30. Porque você vender um produto de R$ 50 ou de R$ 200, a barreira é muito baixa. Mas o que que eu preciso? Que essa pessoa compre, que ela esteja comigo e que eu saiba construir uma narrativa de solução. Então, por isso que a musculatura que está em você, saber o produto que você tem, porque assim, tem gente que constrói produtos muito grandes e muito complexos, até complexo de vender, complexo de explicar. E a pergunta sempre vai ser: qual é a dor latente que você resolve do seu cliente? Qual a dor latente que a Alessandra resolve? Você ter venda recorrente e ter um plano de negócio que você possa seguir com a postura adequada. Meu diferencial vai ser esse, com a postura adequada sem ter fome de que as coisas têm que acontecer daqui 2 meses, e sem você também se aliviar. Ah, daqui 5 anos eu faço meu negócio funcionar. Não pode, né? Não é nada de 5 anos, nem nada de 2 meses. Vamos pensar em blocos de 3 meses? O que que acontece no primeiro 3 meses, depois no outro, depois no outro? Porque até você ter o teu negócio bem desenhado, você vai levar de 1 a 2 anos. Até você começar a ter a venda fluida e recorrente, se você não parar. E quando que você não para? Quando você tem que prestar conta para alguém. Então, quando a gente está dentro de um grupo de mentoria, eu tenho que prestar conta. Ale, eu tô indo bem, é isso aqui. Porque quando você está fazendo e está crescendo, quer dizer que você pode investir mais. Você vai poder investir em anúncio, você vai poder investir em ficar mais tempo na mentoria, você vai investir em comprar uma câmera nova, você vai investir num curso de formação que você precisa fazer mais profundo. No lugar de fazer evento online, você vai começar a querer fazer um evento presencial. Então, todas essas coisas, elas demandam o quê? Que você esteja dentro desse processo de construção. Então, eu quero que vocês observem que pequenos ajustes, quando você tem uma boa orientação, eles já começam a trazer resultados. E o segundo ponto é, quando você está dentro de um grupo,
Você quer fazer por quê? Você começa a ver as pessoas tendo resultado, ou você quer ser a pessoa que fala assim, ó, quando eu tiver que dar um depoimento, eu quero abrir minha boca e dizer, ó, eu fiz tal coisa. Então, assim, você tem um incentivo dentro do teu próprio negócio. Por quê? Isso está repercutindo no teu bolso, né, no bolso da empresa. E outra coisa, você está cumprindo o seu propósito. Então não tem coisa mais gostosa do que o cliente fala assim: você trouxe luz para mim. Eu estava perdida. Meu casamento estava em frangalhos. Alguém vai lá e fala para Renata: meu casamento estava em frangalhos. A minha relação com os meus filhos estava péssima. Eu não estava dando conta. Agora eu compreendi como é que minha cabeça funciona, como é que eu estou agindo, quais são os padrões que eu estou repetindo. Eu quero ser uma mulher com uma vida diferente. Esse é o motor para Renata. O motor para mim é quando a Renata chega aqui e fala assim: ó, eu estou construindo meu negócio. As vendas estão acontecendo, o cliente está chegando, eu estou sentindo alívio, porque eu estou tendo força para fazer o que precisa ser feito. Eu não estou numa sangria desatada, cheia de pressa, mas eu também não estou aqui, molinha, escondida, sem querer fazer as coisas. Então, aquilo que você desenha no seu método, que você precisa de orientação para saber o que você vai desenhar, mas você precisa seguir o seguinte contexto. O problema, qual é o problema que é latente num grupo de pessoas e que você sabe resolver? Não é inventar nada para além disso. O que está doendo de forma latente que você sabe resolver? E aí você vai desenhar o quê? Um plano para isso, e do lado de cá tem o quê? Postura para executar todo esse processo. É por aí que a gente caminha aqui, Rê? É, Ale, até escrevi aqui, né, a questão do incentivo, né, estar num grupo, num ambiente que traz essa inspiração é um combustível, né, para nossa motivação, para que a gente consiga ir lá e fazer o que precisa ser feito, porque na verdade é isso. Às vezes a gente quer algo, deseja algo, tem um objetivo, mas não faz. Não fa- Então as coisas não vão acontecer. Quando você começa a fazer o que tem que ser feito, o dia parece que tem mais tempo, né? Você consegue se organizar. Então, é isso. É, eu trago como um combustível, né? Para que a gente tenha essa motivação para seguir. Ô, Rê, e conta um pouquinho para o pessoal o seguinte, ó. Esse tema que você trouxe, ele é importante e a maior parte desiste aqui. Por quê? Eu quero construir um negócio. Então, quem está empreendendo fala, eu quero construir um negócio, eu quero ter venda recorrente, eu quero fazer acontecer. Só que parece que eu não consigo, né? Esse é o depoimento que as pessoas trazem. Eu tenho lá, eu tenho uma estratégia, eu comprei algo, mas eu não consigo fazer aquilo que precisa ser feito. O que que vem acontecendo dentro da mentoria? O que que você considera como um ponto de diferencial que está fazendo com que você tenha vontade de fazer as coisas? Acho que incentivo é Tá? algo importante. Um outro ponto é você ter essa guiança, um direcionamento, onde você sabe que você pode ir lá e falar, né? Chamar. Tô com tal dúvida, penso em fazer assim, será se dá certo? Será se não? Será se eu tô querendo demais nesse momento? Não que isso não possa acontecer, mas tudo na vida tem um tempo. E o que eu sinto, até tem a ver com o que você acabou de trazer agora, tem um processo. E apaixonar-se por esse processo, por esse primeiro trimestre, vamos dizer assim, que é o que nós estamos aqui nesse momento, primeiro trimestre da mentoria, vamos entrar no terceiro, né? Tivemos 2 meses. Então, até o terceiro, o final do terceiro trimestre, né, desse primeiro, eu já tenho um plano estratégico que eu não tinha anteriormente. Então, abre um campo de visão com esse direcionamento, com esse poder contar com alguém que tem já esse conhecimento, que tem esse recurso. Fora essa questão dos pontos cegos, né, ou ocultos, como você traz, que muitas vezes a gente está ali patinando, 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 e por quê? Mas eu tenho, por exemplo, agora o plano estratégico. Estou aqui olhando para o meu mapa, para minha planilha, enfim, seja como for.
E não vai, porque provavelmente tem algo oculto que está te paralisando, né? Então, eu acho que é isso. Isso é extremamente importante. O ambiente, o incentivo, o direcionamento, essa questão de ter esse, você estar do lado de fora e ver o que está oculto, o que está impedindo do seguir. Acho que são esses os pontos. E ter a estratégia, né? Porque não basta só ter a estratégia. Ter um É plano, o ter uma todo. e assim, gente, outra coisa que é importante e que a gente preserva muito aqui é o plano estratégico da Renata é diferente do plano estratégico da Adriele, que foi que participou do episódio 2, que é diferente do da Denise. Por quê? Elas têm quantidades de tempo diferentes, elas têm objetivos diferentes, elas têm vidas diferentes, são mulheres diferentes, com vidas diferentes, momentos diferentes. Então, quando você tem um plano na sua mão, que ele combina com você, com o teu estilo de vida, isso traz mais leveza. Então, você tem um plano estratégico. Segunda coisa que a Renata trouxe, né? Você ter alguém te incentivando. É muito duro, né? Quando a gente está fazendo as coisas e a gente não tem esse ponto de um incentivo. Por quê? Porque vão ter os obstáculos no caminho. E aí eu preciso ter alguém que me ajude a olhar e falar assim, ó, esse obstáculo aí, ele é normal, ele está acontecendo isso, porque tem obstáculos que eles são comuns a todos nós, mas tem obstáculos que é um ponto cego da Renata, da história da Renata. A Renata teve uma infância diferente da Adriele, que teve uma infância diferente da Denise. As dores da gente, elas são dores diferentes. Agora, o que que ficou oculto e que pertence a mim, que eu preciso deixar no passado para poder caminhar? Então, o que eu venho aprendendo ao longo nessa jornada de muitos anos ajudando pessoas a construírem negócios, eu já fazia isso lá no mundo corporativo e eu saí do mundo corporativo em 2013, então é literalmente uma longa jornada e pelo menos uns 30 anos fazendo isso, é o seguinte, as pessoas, elas não fracassam. As pessoas desistem a partir de boas histórias que elas contam para argumentar. Então, você não fracassa, você desiste. E aí você conta uma história. Só que será que essa é a história que você quer viver? Então, construir um negócio não é da noite para o dia. Eu preciso ter incentivo, ó. Notei aqui. Acompanhamento. Por quê? Porque o negócio da Renata é diferente do negócio da Adriele, que é diferente do negócio do Isaac. Então, aonde cada um tá? Então, assim, ó, quais são as dinâmicas ocultas que surgem quando você precisa colocar o plano em ação? Então, tá aqui, ó, te entreguei um plano. Só que a questão não é entregar um plano, é fácil entregar um plano para alguém. A questão é, Renata, você está respirando esse plano todo dia? Você está vivendo o plano? O plano é você? Porque você tem que confundir quem é. A pessoa tem que olhar para você e se confundir, saber quem é você, quem é o produto. Por quê? Porque você já se tornou aquilo. Você gosta de ser aquilo. Você gosta de contribuir, você vive daquilo, você traz os benefícios daquilo para dentro da sua casa, você tem vontade de cuidar mais da sua saúde, porque você precisa ter mais disposição para poder cuidar do seu plano. Então, quando você está, ó, num ambiente de crescimento, quando você tem atividades de implementação, porque você precisa ver as fases passando, senão você não tem motivação. E quando você tem guiança, direcionamento, Renata, para você isso aqui nesse momento é o que vai ser mais adequado, com base nas informações que a Renata me deu. Então eu não coloco um plano na mão da Renata, eu faço pergunta, Renata, quantas horas você tem por dia? Renata, quanto você quer faturar dentro do mês? Como que você quer formar os grupos? Quais são os produtos que já estão maduros? Tem produto que não está maduro ainda, é um MVP, é um mínimo produto viável, é um produto que ainda está em teste. Então, o que que funciona bem para o momento de cada um? E às vezes é raro a gente ter isso, por quê? Porque a gente compra uma fórmula pronta, e aquela fórmula você que tem que fazer as adaptações. Só que será que você tem habilidades estratégicas para fazer isso? Não. Por que que a Renata contratou a Alessandra? Alessandra, eu preciso de um plano estratégico e assim, ó, sou psicóloga, terapeuta, não é minha especialidade. Você pode fazer isso aqui comigo? Então, no lugar de eu fazer de qualquer jeito, eu preciso de alguém que é especialista nisso. Por que que eu contratei você? Porque eu vi aqui que você é sistêmica. Então, a hora que eu parar, a hora que eu travar, você não vai pura e simplesmente deixar só na minha mão. Você vai olhar para uma coisa que é minha, que você vai me ajudar a sair disso? É, Renata, é isso que eu vou fazer com você. Então tá, você está contratado.
Então a gente precisa entender qual que é o nosso papel. Aí eu falo, Renato, ok, tô contratada. Rê, tá tudo bem para você eu dizer para você que isso não vai acontecer em um mês, 2 meses, 3 meses, que nós vamos fechando ciclos, você vai caminhando, só que o que que eu quero? Que você veja crescimento, para que você invista o quê? Mais energia para você alcançar o seu objetivo. Não é eu falando assim, Renata, você tem que ser uma mulher de milhões. A Renata falou assim: então, Ale, sabe o que eu quero? Eu quero curtir minha família, eu quero curtir meus amigos, mas eu também quero servir. Então, eu quero ter um negócio que eu possa investir, reinvestir nele e que eu também faça a minha retirada. Porque eu tenho outras fontes de renda. Ou você tem aquela pessoa que ela vem, eu estava conversando com uma pessoa agora, e ela falou assim: Ale, é o seguinte, eu vivo do meu negócio. Isso aqui precisa funcionar para eu fazer minha transição de carreira. Então, tá bom. Então, vamos começar o nosso plano, vamos desenhar o nosso plano, vamos fazer um movimento. Percebe, gente, que é uma coisa pé no chão? Não é aquela coisa, né? Ah, porque tem gente que faz uma promessa que acontece em 90 dias e tal coisa. Eu não sei que tipo de promessa estão fazendo para você, mas eu quero que você também pense friamente, comece a fazer análise crítica daquilo que é possível, e daquilo que não é, né? Por isso que a nossa mentoria sistêmica ela cai tão bem, porque a pergunta vai ser: tá com a postura adulta ativada ou tá com a postura da criança birrenta? Ah, eu quero uma casona com piscina, com edícula, com isso, com aquilo. Tá. E o que que você está colocando a mão na massa? Não, eu tô aqui, ó, pensamento positivo. Tô criando minha. Não, vai ter que botar a mão na massa. Vamos botar a mão na massa? Vamos junto, tá difícil para mim. Então tá, por isso que você tá aqui. Você está num ambiente seguro, você tem acompanhamento, você vai ter toda a guiança que você precisa, você vai ter incentivo, mas o principalmente, né, dentro dessa guiança, o quê? É direcionamento para o momento que você está. Se você não tem condições de tomar decisões estratégicas sobre o seu negócio, você precisa que alguém te direcione nisso. Você precisa de orientação dentro disso. Então, gente, vale muito a pena fazer esse investimento. Só que lembre o seguinte: você pode escolher a pessoa que você mais se identifica, só que lembra o seguinte, tem papel que é a sua parte. A Renata vem, eu falo, Rê, faz a sua parte que eu vou te entregar a minha aqui, ó, redondinha, direitinho. Preciso você fazer. Aí a Renata falou, tá bom, Ale, eu vou fazer a minha parte. E quando você travar, eu quero que você tenha liberdade também de me falar. Porque às vezes o que que a gente faz? Foge. Ah, mas eu vou mexer, sacudir esse problema aqui. Putz, eu vou lá, vou falar com a Lê. Aí a Lê vai falar, caramba, mas isso, não sei. Você começa a criar uma história na sua cabeça. Ale, eu tô nessa parte do projeto, chegou aqui, eu travei. Contei uma bonita história e não quero nem te perguntar algo. Bom, é isso. Era isso que eu queria ouvir. Você me contar toda essa história, inclusive com a história que você estava contando para não falar comigo. Porque quando você se abre para isso, gente, não tem como furar. Se você fizer tudo o que precisa ser feito, sem pressa, em bem-estar, com humildade de pedir ajuda, o resultado é só uma questão de tempo. Não é, Rê? A gente conversa muito isso dentro do nosso grupo, né? Sim, conversamos. E você falando, eu anotei duas palavras aqui que eu acho que são importantes, É. que é a questão do tempo. Cada um, né? Cada um dentro da mentoria tem o seu tempo, tem a sua história, tem as suas experiências de vida. E o que eu acho mais interessante e o que me traz também bem-estar é não ter comparação. É incrível. Eu me sinto assim. Não sei se as outras pessoas da mentoria também sentem, é uma coisa que a gente pode até trazer no nosso grupo lá. Mas eu já participei de outras mentorias e eu percebi essa questão da comparação muito forte. E isso muitas vezes traz um desconforto para as pessoas. E lá eu sinto que exatamente isso. Eu acho que tem muito a ver com o fundamento, com essa parte sistêmica, onde a gente consegue ir entendendo onde você está, qual é o seu lugar, né, o seu posicionamento, a sua postura. Por mais que nós estejamos em grupo, eu não vejo que é uma coisa que traz essa comparação. Eu tenho que fazer igual a fulano, eu tenho que ser igual ao ciclano, eu tenho que. Não. É muito livre no sentido do que é importante para você. Então, isso é algo que também me motiva para estar no grupo, para ter vontade de participar dos encontros ao vivo que nós temos toda semana. Isso é algo que impulsiona muito as pessoas, porque você estar num lugar que é uma ambiência onde todos estão com objetivos parecidos ali,
para um crescimento, mas onde tem uma energia de competição, isso muitas vezes bloqueia, porque você se vê como alguém já está, né, num lugar faturando X, Y ou Z, eu ainda não cheguei nesse nível e traz aquela sensação ruim. Eu não sou capaz, eu não dou conta. E não. Se você está olhando para o seu processo, você vê o outro nesse lugar já, te fala, é uma inspiração. Então, se ele chegou, eu também posso chegar. E você começa a olhar para si. Então, isso é extremamente positivo, É para que muito cada bom. um consiga chegar no seu objetivo, junto nesse ambiente, mas cada um no seu tempo. Isso é extremamente importante. E esse é um pensamento nosso, né, em relação à competição, que culmina muito em questões da nossa infância, né? Então, o que que a gente tinha na infância? A gente tinha até o próprio ponto, enfim, de competição. Eu venho do ponto de competição porque eu pratiquei esporte, pratico, né? Voltei a praticar agora. É, a competição, que talvez seja em volta do esporte, a competição das comparações que a gente faz às nossas amiguinhas, né, da escola, a competição da nota, quando você tirou na prova. A gente foi muito treinado, né, para isso, e isso virar um ponto, horas de incentivo e horas de muita frustração. Então, quando no presente a gente consegue começar a observar isso que eu estou sentindo agora, a nossa provocação nossa sempre é isso que você está sentindo agora, é uma coisa de agora ou uma coisa do passado? Ale, como é que eu sei se é de agora ou é do passado? É só você perguntar. O quanto um adulto se incomodaria com aquele tema? Porque ele falou assim, putz, eu me incomodei com esse tema. Eu sou uma pessoa competitiva. Ou assim, eu não gosto de competição porque a competição traz em mim uma dor, porque eu passo. Então, assim, ó, tem uma história pessoal ali que precisa ser vista, que precisa ser olhada e liberada. Por quê? Se uma dor do passado, aonde a minha criança, imagina, até os 7 anos a gente não tem o neocórtex formado. Agora, aquilo ficou guardado, o imprint ficou dentro de mim. Aí lá na adolescência tá aquele negócio de competição, de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E nada dava certo para mim. Quando chegar na fase adulta, vem um movimento parecido com algo que me gerou muita dor, o que que vai acontecer? Eu vou me afastar daquilo. Então, quando a gente fica fomentando em adultos que estão doídos, dores do passado, poxa vida, aí a pessoa tá precisando de ajuda e você foi lá e fez assim, ó, botou um pauzinho bem na ferida dela. Não teve zelo, não teve carinho, porque não teve conhecimento. Porque não teve um conhecimento. Então, gente, independente dos nossos nichos, a gente precisa trazer para dentro do nosso coração, né, que tem uma alma ali na frente, tem uma pessoa ali na frente, com histórias diferentes, com dores diferentes. Então, o quanto eu consigo, dentro do meu negócio, olhar para isso, o quanto eu consigo, dentro do meu negócio, olhar para quais são as dores que eu sinto. Eu falo que uma das coisas que mais me causa, né, indignação é ver pessoas talentosas que não estão conseguindo executar os seus projetos porque, de alguma forma, elas são estimuladas a cutucarem as suas próprias dores e não a curar aquilo. Vem o contrário e tá tudo bem. A culpa é de quem? De ninguém, porque todo mundo tá fazendo o melhor que pode com o recurso que tem. Então, quando a gente consegue unir as duas coisas, que é compreender como é que eu funciono e ter um plano de negócios na minha mão, ó, compreender o produto e ser o problema que eu resolvo. Então, aqui primeiro o seu produto, compreender qual é o problema que eu resolvo. Segundo, compreender como eu funciono. Então, quando eu, Alessandra, sei como a Renata funciona, eu vou direcionando a Renata com base, ó, fulano, eu preciso desafiar mais aquela pessoa. A Renata, eu preciso acolher mais. Porque a vida ficou desafiando muito ela. Ela precisa agora o quê? De um acolhimento para que ela se ajude e acorde. Pare de caminhar do presente para o passado, caminhe do presente para o futuro. Mas é sobre a Renata. Olhar para a Renata. Então, eu tenho qual é o problema que eu resolvo, eu tenho aprender como é que eu funciono, e no terceiro, me dê um mapa, me dê um caminho.
como é que eu trago mais pessoas, como é que eu uso uma estratégia de vendas, como é que eu tenho que me comportar na rede social, o que que é essa história de tal de narrativa, o que que é um Canvas, Ale? O que que é um plano de negócio, o que que é um documento, né? Ah, é uma planilha. Ah, é um documento. Não, isso aqui é um plano de negócio. Ah, isso aqui são os nossos documentos. Aí a gente vai brincando com isso. Daí a Renata fala: calma, eu tô chegando nisso aqui agora. Não me bota a pilha nisso aqui, não. Eu tô aprendendo, mas ela já tá gostando. Olha, eu tô fazendo meu mapa visual, porque ali o meu tá aqui na frente. Ou tá no meu computador ligado, ou eu fiz um canvas literalmente na minha parede. Por quê? Porque ela tá dando sim para isso, porque ela tá sentindo segurança, porque ela tá sentindo que ela é vista, que ela é acolhida, que ela tá num ambiente de crescimento, que ela vai ter um plano, alguém olhando para um processo dela, que ela tem vontade de dar feedback. Olha, isso aqui que você me ensinou, eu fiz. Tá aqui. É isso aqui? Ó, isso daqui já me trouxe mais um cliente. Eu fiz isso aqui, ó, fiz o lançamento, vendi para 10 pessoas. E quando você tinha vendido antes? Não, eu nem usava essa estratégia. Eu adoro quando o cliente fala isso. Não, isso aqui, quanto que eu vendia? Eu nem usava. Ah, isso aqui eu fazia, mal fazia de qualquer jeito, não vendia para ninguém. Agora eu vendi. Caramba, minha agenda encheu. O que que eu tenho que fazer agora? A agenda encheu, agora a gente precisa trazer coisas que são mais escaláveis. Só que para você escalar, ninguém escala aquilo que não faz bem no 1 a 1. Então tenha humildade em começar de onde você está, tenha humildade em pedir ajuda, tenha humildade de saber quais são as dinâmicas ocultas que estão tirando você do jogo, tenha humildade em parar de comprar milagres, coisas muito rápidas, começa a usar uma análise crítica para você poder crescer o seu negócio. Então leva tempo, mas vale a pena. Vale a pena pelas relações, né? Quando a gente vai formando o grupo, conhecer a história da Renata, a Renata conhecer a história da Alessandra, porque quando a gente está ali nos nossos momentos de encontros, de mentoria, e as nossas dores vêm à tona de todo mundo que está ali, de todo mundo que empreende, as dificuldades, todos nós temos dificuldades. Eu tenho dificuldades, Renata tem dificuldades, e ali a gente vai trocando ideias, e ali a gente vai se ajudando. Olha, isso aqui eu sou boa. Isso aqui eu vou te ajudar a fazer bem. Mas não é porque você é bom numa coisa que você não tenha questões em outras. Então, esse ambiente, ele é essencial. E aí, Rê, a gente já está caminhando para o final aqui. Eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa de você, da dedicação que você vem tendo, como você vem fazendo as coisas, da sua participação, ver o seu interesse genuíno pelo teu cliente, pelo teu projeto, por construir, por fazer as coisas. Vejo você fazendo as atividades, vejo você querendo fazer diferente e dizer que você pode contar comigo, que nós vamos juntas, que tem ainda muita coisa para construir, mas que você está indo muito bem naquilo que você está se propondo. E se para vocês que estão assistindo aqui a gente faz sentido dar um próximo passo, aqui embaixo na descrição você pode acompanhar um pouquinho mais de como é que você chega mais pertinho, seja de mim ou seja da Renata. De repente você está aqui e você já compreendeu o que ela faz e você precisa de ajuda não no seu negócio, mas sim, principalmente na sua questão relacional ou no seu autoconhecimento. Rê, deixa um recado final para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Acredite que existe um caminho e que todo caminho é uma construção, né? É um processo que a gente vai percorrer. E seja qual for o caminho que de repente você escolher, aprenda a amar esse processo, né? Aprenda a olhar para os pequenos bloquinhos que você vai construindo nesse caminho ou na sua casa, né, na construção de uma casa, que as coisas vão fluindo até você ter uma casa completamente pronta ou até você chegar ali, percorrer todo o caminho e chegar onde você deseja chegar. Então, acho que é isso. Ame o processo. Ame o processo, adoro isso. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje e esperamos você nos próximos episódios. Esse episódio vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, aqui no YouTube.